Olá, hoje venho falar de um dos desafios que muitos profissionais têm na área do marketing farmacêutico e não só, no marketing de saúde, profissionais de saúde, etc., que é fazer apresentações com impacto. Ainda para mais, estamos numa altura de reuniões de ciclo e é uma altura em que se preparam muitas apresentações, reuniões de ciclo, reuniões para ciclo, reuniões de marketing, portanto, vão mudando muitas das vezes as audiências, mas as apresentações têm que ter impacto para cada uma destas audiências. Portanto, este é um dos pressupostos, é quem é que está à nossa frente para nós adaptarmos a nossa apresentação, o nosso discurso e a nossa dinâmica à nossa audiência. Portanto, esse é logo um dos pontos básicos de criar uma apresentação. Portanto, começando pelo o primeiro ponto e um dos que eu acho que é mais importante. Uma apresentação tem que transmitir emoção. Como é óbvio, a emoção vai depender de cada um de nós, do nosso próprio ADN. Portanto, a emoção, a forma como eu posso transmitir determinada emoção é diferente de outra pessoa e isso tem que ser ajustado. Obviamente que pode ser trabalhado, mas deve ser ajustado à pessoa. Da mesma forma que esta emoção deve ser adaptada à nossa audiência. Portanto, temos audiências que reagem mais a determinados conteúdos emocionais do que outras. Portanto, se eu estiver a falar para um conselho de administração, tenho que ter uma carga emocional diferente do que se estiver a falar para uma equipa de vendas, por exemplo. Portanto, não é melhor nem pior, são diferentes, são argumentos diferentes, é um storytelling diferente. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter aqui a parte racional, a razão. Portanto, eu tenho que ter uma apresentação, idealmente, que combina toda a componente emocional de toda a componente racional que sustenta, no fundo, esta parte mais emocional e que vai dando força a esta parte mais emocional. Nós aqui na empresa, na Fórmula Group, já fizemos apresentações 100% emocionais, sem gráficos, sem conteúdo científico, em que se tentou claramente partilhar o propósito de uma marca, com base apenas e só em emoção. Agora, isto não é tão frequente e tem que ser feito efetivamente num contexto e para uma marca específica, com uma pessoa que esteja a falar, um palestrante específico, que se enquadre neste perfil. Portanto, a balança entre a emoção que passamos e a razão que ajuda a sustentar esta emoção, quanto mais equilibrada for, mais forte será efetivamente a apresentação. Outro ponto muito importante é a questão da perspectiva. Portanto, é muito importante, quando preparamos uma apresentação, que consigamos prepará-la na perspectiva de quem nos vai ouvir. Ou seja, que não seja uma apresentação de mim para uma audiência, mas que seja que eu consiga tocar nos pontos que a audiência pode ter de dúvidas, que vai levar à reflexão, que tira da zona de conforto. Efetivamente, se eu tenho um propósito com a minha apresentação, seja mais motivacional, seja mais desafiador, mais provocador, este propósito vai ser conseguido se eu conseguir colocá-lo na perspectiva da minha audiência. Portanto, montem a apresentação toda até com a vossa perspectiva, depois revejam a apresentação toda no sentido de o que é que as outras pessoas que estão do outro lado estão a pensar daquilo que eu vou dizer. E como é que eu posso, logo na minha apresentação, colocar as coisas nessa perspectiva. Portanto, aí criamos uma empatia muito mais forte com a nossa audiência. Um outro ponto muito importante e muitas vezes desvalorizado é a questão das pausas. Pausas literais, portanto, parar, refletir, olhar, ter um momento mais calmo, ou ter momentos de reflexão e de quase que para respirar. Temos os lesson learned, em que tem um slide com as principais mensagens, em que dividimos a apresentação por pequenos blocos, e em cada um destes blocos eu tenho um slide de, ok, eu estive a falar 15 minutos, mas gostava nesse slide, em 2 minutos, que vocês percebam que o que eu gostava que ficassem, que retivessem, é 1, 2, 3, 4 pontos. Ponto final. Portanto, nós temos que ir para uma apresentação. Obviamente que o tempo da apresentação também influencia isto que eu estou a dizer, mas se for uma apresentação de meia hora ou de uma hora, temos que ter a noção que qualquer um de nós, o nosso tempo de concentração não dura muito tempo. Portanto, se nós conseguirmos efetivamente ter estes momentos de pausa, estamos a conseguir que as pessoas parem e consigam olhar para aquilo que nós estamos a dizer e, ok, percebi a mensagem, próximo capítulo. Portanto, estes momentos de pausa não podem ser em excesso, mas é muito importante que existam durante a apresentação. Como no final, se tivermos um momento de mensagem final, também ajuda a reter a informação que nós queremos. Depois, a questão dos formatos. Vê-se muitas apresentações bem feitas do ponto de vista conceptual, com gráficos, com pequenos textos, com títulos, com templates formatados. Cada vez mais a minha recomendação é que as apresentações, principalmente quando têm mais de 40 minutos, mais de 45 minutos, é que tenham diversos formatos, que usem o texto, que usem imagem, que usem vídeo, que usem composições diferentes de imagem, de texto e de vídeo, exatamente para centrar as pessoas, centrar a nossa audiência na nossa mensagem, que não se percam. Mais uma vez,
nós retemos, conseguimos ter muito pouco tempo de verdadeira atenção durante uma apresentação. Portanto, esta dinâmica de formatos não pode ser uma manta de retalhos, não é isso que eu estou a dizer, mas nós conseguimos ter vários momentos com diversos formatos em cada um destes momentos, vai ajudar que as pessoas parem, olhem e que voltem a tentar entrar na nossa apresentação e ouvir aquilo que nós estamos a dizer. Portanto, a conjugação entre a emoção, a razão, a perspectiva da nossa audiência, a questão das pausas, lesson learned e trazer as principais mensagens e usar vários formatos, tudo isto organizado e tudo isto com um propósito de passarmos uma mensagem estruturada e forte para uma audiência. Portanto, a primeira coisa que nós temos de saber é qual é o objetivo desta apresentação, o que é que eu quero com esta apresentação. Tudo isto construído e tudo isto em conjunto é o que vai ditar o sucesso da apresentação. Agora, é muito importante nós partirmos do princípio, como eu disse há bocado, que a maioria das pessoas não tem capacidade para reter a informação toda que estamos a passar, não tem capacidade para estar concentrado durante mais de meia hora numa apresentação. Portanto, temos que nós próprios ter a capacidade de ir captando essa atenção e ir reforçando as principais mensagens que queremos passar. Portanto, numa apresentação de uma hora, se eu tenho 2, 3, 4, 5 mensagens que são chave, eu devo inclusive repeti-las. Posso repeti-las em formatos diferentes, como eu disse, mas é importante repeti-las. É um engano muito grande achar que por eu ter dito uma determinada frase e tentar passar uma mensagem, disse isso uma vez numa apresentação durante meia hora, de 45 minutos ou de uma hora, que a mensagem passou. Isso não é verdade. Portanto, uma apresentação de uma hora não deve ter mais 3, 4 mensagens-chave, ok? Quando falamos deste tipo de apresentações, mas é muito importante que efetivamente estas mensagens-chave sejam reforçadas ao longo da apresentação, de forma diferente, com formatos diferentes, com conteúdos diferentes, mas sempre com um propósito comum. Portanto, deixo-vos esta reflexão com estes key points para uma apresentação. Obviamente que tudo também vai depender da ferramenta que estão a usar para criar esta apresentação e vamos em breve falar também sobre ferramentas que podem usar com muita facilidade para criar uma apresentação diferenciadora.